Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje a gente está aqui mais uma vez para falar sobre a possibilidade de colaboração premiada feita ali pelo general Mário Fernandes. A gente já trouxe aqui nos últimos dias vários vídeos falando sobre essa história de que o general Mário Fernandes, que foi um dos articuladores da tentativa de golpe de Estado de 2021, 22 e 23 no Brasil, porque a Polícia Federal já sabe, inclusive, que as tramas golpistas começaram pelo menos ali em 2021, quando o plano previa uma suposta ruptura institucional já a partir daquele 7 de setembro, ou um pouco antes, ou um pouco depois, tanto que o plano de fuga do Bolsonaro já existia desde 2021, para ser bem específico, desde março de 2021, e a gente trouxe aqui alguns dias atrás que os militares que foram indiciados ali estavam revoltados com as falas do Paulo Amador Bueno, advogado do Bolsonaro, e que inclusive já tinha até alguns se manifestado dizendo que o Paulo Bueno estava agindo mais como um acusador, um membro do Ministério Público, do que como um advogado de defesa. A gente viu o Braga Neto também dando a entender algumas coisas ali em postagem nas redes sociais, e a família do general Mário Fernandes começou a cobrar a ele fazer uma delação premiada. O motivo, além da materialidade que a polícia tem contra ele até este momento, que coloca ele, inclusive, dentro da trama golpista, como um dos articuladores, claro, na organização criminosa, abaixo do Jair Messias Bolsonaro, se você fizer um cálculo básico ali, na minha análise, pelo menos, ele deverá pegar, pelo menos, entre 23 e 28 anos de condenação pelos crimes em tese ali atribuídos a ele. E vendo como o Bolsonaro fez com o próprio Mauro Cid, que jogou o Mauro Cid aos leões, percebendo ali que o Mauro Cid teve algum tipo de benefício com a colaboração premiada, o general estaria supostamente disposto a falar por conta da pressão da família. A família falou com ele ali sobre o risco da prisão, né, e da condenação. Na verdade, preso ele já está, mas a possibilidade da condenação. A materialidade que a polícia tem contra o general Mário Fernandes é muito grande para que ele consiga se livrar de uma condenação. Eu ouso dizer aqui para vocês que é impossível praticamente se conseguir uma não condenação contra o Mário Fernandes por tudo que se tem relatado aqui até o momento. As declarações do Paulo Amador Bueno, advogado do Bolsonaro, incomodaram não só os 25 militares que foram indiciados, mas dentre esses 25, os 6 generais que estão ali também. Por quê? Eles fizeram o que fizeram, pelo que o relatório da Polícia Federal mostra, por conta do Bolsonaro, para atender o interesse e um pedido do próprio Bolsonaro. E no meu último vídeo falando sobre isso aqui, que eu acho que foi na segunda ou foi na terça-feira, eu disse para vocês que apesar de a família estar cobrando o general Mário Fernandes, que inicialmente ele tinha mostrado que não teria, em tese, interesse em fazer a colaboração premiada, mas que depois das declarações dadas ali pelo advogado do Bolsonaro, que ele teria começado a repensar essa possibilidade de fazer uma colaboração premiada, mas a defesa dele era contrária a isso. E aí vocês vão lembrar também que algo similar aconteceu com o Mauro Cid. O advogado do Mauro Cid, que ocupou inicialmente, né, não o Dr. César Bittencourt, mas o outro advogado do Mauro Cid, que era irmão de uma das advogadas do Flávio Bolsonaro, que ocupou esse cargo, inclusive, no governo Bolsonaro também, o primeiro advogado, ele era contrário à colaboração premiada, tanto que vocês vão lembrar que em uma das entrevistas que ele deu para a Globo News à época, ele se preocupou mais em defender o Bolsonaro do que defender o seu próprio cliente àquela altura, que era o Mauro Cid. Aquilo pegou muito mal, inclusive, dentro do entorno do Mauro Cid. A família do Mauro Cid não gostou daquela postura, porque a gente já sabe que o Cid tentou proteger o Bolsonaro até onde deu, mas à época o advogado que era ligado ao Bolsonaro, simplesmente decidiu jogar o Cid aos leões ali, sendo advogado de defesa, e proteger o Bolsonaro. O que aconteceu? Quando começou a surgir a história de que o Cid faria uma colaboração premiada, se trocou o advogado, depois se trocou de novo o advogado do Mauro Cid, até chegar ao Dr. César Bittencourt, que de início negou que faria uma colaboração premiada, e depois a colaboração premiada acabou acontecendo, e o Mauro Cid teve ali, né, uma aliviada, digamos assim, nas consequências dos crimes que ele teria cometido. No caso do Mário Fernandes, general do Exército também, a gente precisa lembrar que este sinal da substituição do advogado, não sei se vocês entenderam ainda ou acompanharam por aí, mas o advogado do Mário Fernandes foi retirado do cargo ou deixou o cargo, né? O advogado Raul Livino informou ali a vários veículos da mídia que deixou a defesa do general da reserva Mário Fernandes, um dos 37 indiciados ali pela Polícia Federal no inquérito do golpe. Ele atuou na defesa do general durante a fase da investigação da Polícia Federal. No entanto, segundo alguns veículos apuraram ali, ele perdeu o posto após a família do general Mário Fernandes
instituir outro advogado Marcos Vinícius Figueiredo, como advogado que estaria ali supostamente negociando uma colaboração premiada. E como a gente já citou aqui, inclusive, o chamado Instituto da Colaboração Premiada está presente ali na Lei das Organizações Criminosas, que é a Lei 12.850 de 2013, e que permite, inclusive, que um dos delatores ali, né, para ser um delator você tem de fazer parte da organização criminosa, possa fechar um acordo de colaboração premiada, desde que o que ele tenha a falar seja importante para a resolução do caso e que ele também delate alguém que esteja acima dele hierarquicamente. Por isso que eu tenho dito aqui na revista Fórum e lá no meu canal também, o Historiador, inclusive peço a vocês que não me seguem ainda no meu canal aqui no YouTube, me siga no canal O Historiador, eu tenho dito lá que a estratégia que a defesa do Bolsonaro adotou é uma estratégia meio autofágica ou kamikaze, se você quiser utilizar um dos dois termos. Por quê? O Bolsonaro não vai poder delatar o Mário Fernandes, não vai poder delatar o General Heleno, não vai poder delatar o Braga Neto, não vai poder delatar o Paulo Sérgio Nogueira, não vai poder delatar outras figuras que estão abaixo dele hierarquicamente dentro dessa organização criminosa. Já que para se fazer uma colaboração premiada, você precisa delatar quem está acima de você hierarquicamente. Então quem é que estaria acima do Bolsonaro? Ninguém. Diferente do Mário Fernandes, que pode fazer uma colaboração premiada, trazer elementos novos, inclusive, que a Polícia Federal não tem. Tem muita gente questionando, inclusive, por que não tem nenhum político indiciado, com exceção do Valdemar da Costa Neto, que apesar de não ter cargo político no Congresso Nacional, é um agente político, né, por ser presidente do PL. Por que ninguém, além do Bolsonaro e do próprio ali, Valdemar, que estão, entre aspas, na ativa no meio político, porque não tem nenhum deputado, nenhum senador indiciado. E eu já disse aqui, vou repetir também. Eu acredito que a Polícia Federal fará muito em breve outras investigações que irão conectar esses indivíduos. A gente já sabe do envolvimento, em tese ali, do Daniel Silveira, que já está preso, a gente já sabe do envolvimento supostamente da Carla Zambelli, a gente já sabe do envolvimento supostamente do próprio Felipe Barros, deputado bolsonarista também, e de outras figuras ligadas ao universo do bolsonarismo que tem cargo político neste momento no Congresso Nacional, seja como senador da República, seja como deputado federal. E o próprio delegado da Polícia Federal, que neste momento é diretor, né, o doutor Andrei Rodrigues, já disse que a Polícia Federal continua fazendo novas frentes e que pode sim, durante o curso desse andamento todo, surgirem novos relatórios complementares ou novos inquéritos, de acordo com o que possa vir a surgir com novas colaborações, com novas descobertas feitas pela Polícia Federal. E eu acredito, sendo bem honesto para vocês aqui, que na colaboração premiada do general Mário Fernandes, a gente vai saber o quê? A gente vai saber algumas outras coisas do Bolsonaro que a Polícia Federal talvez não saiba ainda. A gente vai saber mais detalhes dos financiadores dos atos golpistas do 8 de janeiro, e a gente vai saber mais detalhes dos deputados e senadores envolvidos na trama golpista, que até se tenha talvez ali alguns nomes já citados que sejam de conhecimento público, mas talvez não se tenha a conexão com tanta materialidade como pode vir a acontecer com as delações que podem vir a surgir, não só do Mário Fernandes, como de outras figuras. Se eu, Carlito Neto, estivesse, né, se eu tivesse esse lapso de loucura aí, fosse de extrema direita, fizesse parte dessa organização criminosa ligada ao bolsonarismo e acabasse de alguma maneira fazendo parte dessa trama golpista, vendo tudo que o Bolsonaro está fazendo agora, inclusive comprometendo a liberdade dos aliados dele, eu falaria sem nenhum tipo de medo. Ao contrário, se quisesse me chamar de covarde, que até me chamasse, mas seria um covarde que estaria fora da cadeia e não um valentão que estaria preso para proteger um canalha como o Bolsonaro, que fez questão de abandonar os aliados quando pôde. Mas eu queria que vocês comentassem aqui o que é que vocês acham de tudo isso, porque para mim tá claro aqui que a delação premiada foi oferecida por parte da defesa do Mário Fernandes e que já deve estar nesse momento em trâmites de negociação. Senão, não haveria a troca do advogado, pelo menos para mim não faria nenhum sentido, até porque, como a gente acompanhou nos últimos dias, o advogado dele teria se mostrado contrário a uma colaboração premiada e para ter deixado o cargo ou para ter sido substituído pela família do Mário Fernandes. Isso só deve ter acontecido pelo mesmo motivo que a família do Mauro Cid também interferiu para a substituição dos advogados inicialmente do Cid, que eram ligados, pelo menos o primeiro,
ao Bolsonaro. O segundo era especializado, inclusive, em colaboração premiada, mas por um motivo que a gente não sabe exatamente, foi destituído do cargo, desconstituído, perdão, e se colocou depois do Dr. César Bittencourt. A colaboração do Mauro Cid saiu e a polícia passou a ter conhecimento de algumas informações que até aquela altura não eram de conhecimento nem da investigação, tampouco de conhecimento público. Deixa aqui a sua opinião, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, me siga no meu canal no YouTube, O Historiador, lá a gente faz análises todos os dias também, e me siga no Instagram também, que a gente tá chegando perto de 40 mil seguidores, basta me procurar aí no Instagram, Carlitos com U Neto. Grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui amanhã. Tchau!